Gente, esse exemplo aí, ó, na sequência, é um exemplo que a gente chama de clássico, porque normalmente ele aparece sempre, tá? E ele é sempre utilizado para representar esse fenômeno aí, essa parte da matéria que a gente está estudando. Então, que exemplo é esse? Eu quero saber qual é a quantidade de calor total, qual é a energia que eu tenho que fornecer a um bloco de gelo que tem massa de 400 gramas para que ele se transforme no estado gasoso. Gostaram do meu gasoso? Legal, né? De forma muito simples, ó, ele está a temperatura inicial, o θ dele de menos 30, aproveitando o gráfico aqui, tá? E dá pra gente transformar direto já gelo no estado gasoso? Será que rola? Mas antes a gente tem que considerar o seguinte, ó, os estados físicos da matéria. Ele está no estado sólido, sólido ele vai ter que derreter, virar água, ele vai ter que receber energia, aquecer a água, ferver a água, depois que a água ferve ela começa a trocar o seu estado de estado físico até chegar no vapor. Então não dá para fazer a parada toda de uma vez só. A gente precisa percorrer quatro passos. E eu coloquei aqui ó, a quantidade de calor total. E quais são esses passos? Primeiro vamos olhar para cá, tá? E a gente vai usar o quimacete. Por que o quimacete, professor? Porque aqui houve uma mudança, uma alteração apenas de temperatura. De menos 30 para zero. O gelo começa a receber uma quantidade de calor, onde ele vai começar a alterar o seu estado de agregação das suas partículas, né? Até chegar na temperatura de 0 graus. Tá bem? E aí nós vamos fazer aqui, ó. Primeiro passo, ó, que é igual a massa. Qual é a massa que eu tenho? 400. O calor específico. Em que estado está aqui no estágio A? Gelo. Qual é o calor específico do gelo, professor? Foi fornecido? Não, mas eu já vou dizer para vocês. Vamos considerar como sendo 0,5 numa tabelinha. E a variação da temperatura de menos 30 para zero vai dar 30 graus. 30 graus positivo. Não esquecendo do sinalzinho, né? O 0 menos 30 vai dar mais 30. Tá bem? E aqui, ó, eu vou colocar a respostinha. Tá bem? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, vai haver mudança de temperatura? No eixo da temperatura? Não, a temperatura vai ficar constante. Então eu não vou usar o quimacete, eu vou usar o quimola. Ó, massa vezes o calor latente. Eu tenho aqui a massa que é 400 vezes o calor latente. Em que estado ela está ali? Líquido? Isso. Então qual é o calor latente da água no estado líquido? 80. Tá? Isso é um dado. Tá bem? É a quantidade, 80 calorias que a gente necessita para transformar um grau um grama de água, né? Nesse sentido. Qual vai ser o resultado aqui, gente? A gente vai ver agora. Vamos para o terceiro passo. Vou usar o quimacete. Por que o quimacete? O terceiro passo, ó. Tá aqui ele. Aí vai haver alteração de temperatura. A massa é a mesma. E agora já deixou de ser gelo. Já está no estado líquido. Qual é o calor específico de tanto a gente falar da água? 1. E a variação da temperatura? Daqui para cá faltou um dado importante aqui, ó. 100. Então é 100 menos 0 vezes 100. Outra respostinha. E o quarto passo aqui, gente, que é a transformação da água no vapor, eu vou usar o quimola. 400. E agora, da água para o vapor, eu vou usar os mesmos 80? Não, eu vou usar 540. Que é a quantidade de calor latente que eu preciso para transformar a água do estado líquido para o estado de vapor. Cada um aqui tem um valor. Eu vou dar uma pausa aqui para fazer os cálculos e preencher os valorzinhos. Falei? Continuando ali, ó. Eu fiz a multiplicação, ó. 400 vezes 0,5 vezes 30 deu 6.000 calorias, no primeiro momento ali, né? No segundo, 400 vezes 80 vai dar 4 vezes 82, mais 32 mil caloria. E aqui deu
40 mil calorias e aqui deu 216 mil calorias, tá bem? Isso em cada etapa do processo. Mas como a gente está procurando a quantidade de calor total, eu peguei os valores ali, ó, somei 6 mil, 32 mil, 40 mil, 216 mil, deu 294 mil calorias a gente precisa para transformar 400 gramas de gelo em vapor. É necessário para nós 294 mil calorias ou 294 quilocalorias, que é aquela relaçãozinha que a gente já aprendeu a transformar. Tá bem? Esse é um exemplo prático que eu espero que vocês tenham entendido, que depois vão vir outros para a gente fazer e vocês vão fazer sozinho. Caso tenha algum problema no meio do caminho, manda um WhatsApp para a gente aí, liga e a gente está à disposição. Valeu? Um abraço para todo mundo. Ah, não esquece de lavar a mãozinha, tá? Importante. Ainda a gente precisa disso. E depois que a gente adquire um hábito, a gente dificilmente larga esse hábito, tá bem?